Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre as palavras, ou algumas palavras. Você sabe que elas podem dizer respeito a ódio, amor, passividade, neutralidade. Enfim, as palavras podem trazer diferentes significados. Mas há algumas que chamam mais nossa atenção. E elas são tão complexas que o famoso escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, disse uma vez aqui no Rio Grande do Sul: as palavras são uma desgraçadas. Quando pensamos dizer algo, elas dizem outra coisa. Portanto, devemos tomar muito cuidado com as palavras. No dia a dia, muitas vezes escorregamos, é, falamos coisas que não devíamos, enfim, e às vezes dá para corrigir. Mas nós, escritores, temos um problema mais complexo ainda com o tempo, as palavras e o tempo. Eu mesmo vou precisar, qualquer dia ou proximamente, corrigir uma palavra que utilizei mal no título de um de meus livros, o zumbi, quando os escravos se revoltam. Aliás, ele faz parte do acervo da biblioteca do Museu Internacional da Escravatura em Liverpool, na Inglaterra. Há 30 anos, utilizávamos normalmente essa palavra escravo. Hoje em dia, com o avanço do conhecimento e das lutas de libertação, da luta contra o racismo, a própria compreensão das palavras foi evoluindo, né? Então, os grandes pensadores negros têm dito constantemente que não existe essa categoria de escravo entre o ser humano, e sim escravizados, ou seja, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, não de escravos. Olha que interessante o avanço da ideia, o avanço da luta por dias melhores, não? Então, quando eu puder, vou corrigir o título do meu livro, Zumbi, quando os escravos se libertam ou se revoltam, para zumbi, quando os escravizados se revoltam. Fica aqui minha promessa e já estou antecipando essa correção, né? É, Agora, próximo ao Dia dos Namorados, é muito comum as pessoas perguntarem: professor, e a paixão, a palavra paixão? Ah, outra complicada, extremamente complicada. E todas elas vão se alargando, vão se aprimorando, né? Ah, há muito tempo, paixão era facilmente descrito com a paixão é um forte sentimento de um homem por uma mulher. Em segundo plano, um forte sentimento de uma mulher por um homem. Ou seja, a palavra ficava aprisionada a, a homem e mulher, né? Entre si, a relação entre homem e mulher. Hoje em dia você sabe quanto é diverso a possibilidade de paixão. Outros lembravam também que a paixão de Cristo pela humanidade, né? Quer dizer, é algo mais religioso, né? Mas devemos entender o seguinte, que a paixão religiosa ou a paixão sexual, de base sexual, tem um elemento único, que é o fervor, a intensidade. Agora,
eu gostaria de acrescentar à palavra paixão uma ideia que eu tenho debatido há algum tempo, que é o seguinte: a paixão, além de toda essa beleza, de todo o encanto, e todos que já se apaixonaram sabem como é, essa palavra também traz algum sentido diferente para a biologia, por exemplo. Eu tenho dito que é uma estratégia da natureza para a sua reprodução. Vejam, elas surgem de forma avassaladora na adolescência, na fase jovem dos adultos, com uma força impressionante. Qual seria o ganho da natureza humana diante dessa situação? O ganho seria a reprodução dos seres humanos. É muito mais fácil reproduzir a espécie com os hormônios poderosos, com o vigor físico presente, com os sonhos, com o desejo de melhorar sua vida no futuro. E diante disso, as pessoas, em geral, imaginam que a paixão é eterna. Depois os psicólogos vieram a público dizer que, olha, não é bem isso, hein? Não se trata de eterno, tem prazo de validade. Aí complicou tudo. O prazo da validade quer dizer o seguinte, que não é eterno, que tem um fim, né? Mas pode ser salvo. Isso tudo pode ser salvo. A paixão pode se transformar em amor e ser bem duradoura enquanto amor. Mas é diferente. Já não tem mais aquela ebulição, aquela ilusão tão grande, né, em que a pessoa projeta na outra uma perfeição que a outra não tem. É claro que há pessoas que projetam em direção a outras algo muito próximo, pode ser até próximo da realidade, mas não coincide com a realidade, não é verdade? E como fazer? E outras paixões desaparecem como que por encanto. Da mesma forma como foi um processo de encantamento, como que por encanto desaparece. Há pessoas que têm medo desse desaparecimento e se tornam viciadas em paixão. Só se relacionam com outros se extremamente apaixonados. Mas talvez sejam pessoas que tenham dificuldade de transição de uma situação emocional para outra. Bem, há inúmeras palavras complicadas e como dizia nosso mestre José Saramago, as palavras são as desgraçadas. Quando pensamos dizer uma coisa, estamos a dizer outra. Até uma outra oportunidade.